atuado no combate, né, à pandemia do Covid-19. Aí ele falou, Daniel, como você trabalha no GDF, tem acesso a essas questões mais administrativas, para falar um pouco de como o GDF tem enfrentado essa pandemia, mais uma visão também da sua análise sobre como o GDF tem enfrentado essa pandemia. Eu aceitei o convite, mais na ideia de trocar ideia, de bater um papo, de, inclusive, trocarmos impressões e até de fazermos algumas perguntas. Eu acho que seria possível para até dar uma dinamizada na nossa conversa. Mas o GDF, ele teve uma postura muito proativa e lá no começo de março, né, na segunda semana de março, ele emitiu um decreto que já suspendia as aulas e já tomava ali as primeiras atitudes para tentar prevenir o crescimento acelerado da Covid, buscando achatar a curva para que a gente não tivesse um colapso do sistema de saúde. Em conjunto com esse mecanismo de isolamento social, ele emitiu um decreto de estado emergencial para facilitar o processo de contratação e de licitação para poder fazer a ampliação de leitos de UTI e ampliar a capacidade de atendimento para que a gente, alcançando um pico de contaminação, que a gente tivesse condições de atender os contaminados pela Covid-19. Ocorre que essa atuação do Distrito Federal e dos governos de maneira geral, ela vai gerando uma dinâmica de atraso de atingimento do pico por conta da própria condução do trabalho e da tentativa de minimizar ou reduzir o índice de contaminação. Ocorre que essa decisão foi tomada lá em março, né, e aí ela foi sendo, do ponto de vista de controle social, sendo aumentada ao longo dos meses, e a gente está em julho, a gente está em 9 de julho, então o primeiro decreto, se não me engano, foi dia 11 de março, a gente está em 9 de julho, a gente está há 4 meses num processo de isolamento social e de quarentena, que gera efeitos significativos também na economia, no comércio, e isso tem gerado uma pressão muito grande, acho que não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro, no mundo de maneira geral, e fica essa disputa, essa dicotomia entre saúde e economia. Embora a gente saiba que um colapso, um efeito muito danoso na saúde pública, automaticamente vai ter reflexos significativos na economia, né? Então, as coisas têm uma interdependência muito grande. Só que, de um ponto de vista geral, as pessoas dependem da sua atividade econômica para poder continuar sobrevivendo, pagando conta, e isso gera uma pressão muito grande sobre os governantes. E a atuação do governo do Distrito Federal foi tomada de maneira forte, acho que teve uma iniciativa muito boa lá atrás, em março, né, se antecipando, inclusive, a outros estados, acho que foi pioneiro na atuação de combate ao Covid, enfrenta hoje pressões para a abertura do comércio, né, embora a gente tenha visto aí um crescimento do índice de mortalidade e de contaminação nos últimos dias, que, pelos estudos apresentados ao próprio governo do Distrito Federal, parece que alcançaremos o pico agora na primeira quinzena de julho. E aí a gente teve uma decisão polêmica, porque o governo do Distrito Federal já tinha criado um calendário de abertura, com a abertura de salões e academias no dia 7 de julho, bares e restaurantes a partir do dia 15, e a volta às aulas a partir do dia 27 de julho para as escolas particulares, né? E no dia 3 de agosto para as escolas públicas. Mas que ontem mesmo o governo já tinha dado uma declaração de que não seria o retorno às aulas, efetivamente, mas que seria o retorno dos professores, da coordenação, para criarem um plano de retomada das aulas presenciais. E aí, no começo da tarde, o governo foi surpreendido com uma decisão do STJ, né, do TJDFT, desculpa, que suspendia aquele decreto de abertura
levando em consideração o aumento do número de contaminação e do número de mortes que vem acontecendo no Distrito Federal, que com o retorno poderia ser agravado. Então, o governo do Distrito Federal, embora tenha tido um pioneirismo significativo no começo da pandemia para poder conter a contaminação, tomando atitudes de isolamento social e ampliação da oferta de leitos, vive o dilema que a maioria dos estados, e acho que o governo federal e outros países, com relação a não deixar desassistido também o setor econômico, principalmente o setor de serviços, que foi muito, que está sendo muito prejudicado pelo processo da pandemia. Então, a gente vive hoje, do ponto de vista do governo, o governo disse ontem que faria uma defesa de tentar manter a regularidade do decreto para que a gente conseguisse manter aquele cronograma de retorno. E aí, uma questão que era uma questão administrativa política se torna uma decisão judicial que passa para uma outra arena e que a gente fica dependendo, então, de decisões, nesse caso dos tribunais, para ver se a gente pode adotar aquele cronograma de retorno ou não. E a gente tem visto várias interferências, várias tentativas de defesa do direito à vida, acho que no papel correto do judiciário, à medida que se percebe em algum momento que o executivo não assume ou não toma a decisão que, de certa forma, é vista por um apelo social como sendo a mais adequada. Então, acho que o governo do Distrito Federal teve, sim, um papel muito bom, muito positivo, inicialmente, na tomada de decisão de fazer o controle social logo em março. Ele tomou essa decisão vendo o que estava acontecendo na Itália e, a partir daí, veio fortalecendo esse processo de controle social, mas por uma pressão do mercado natural de tentar fazer uma reabertura, de tentar antecipar esse processo, até por conta dessa imagem pública sobre a dificuldade de se chegar ao pico de contaminação, né? Que a gente não atinge esse pico porque essas decisões governamentais que foram tomadas acabam achatando a curva e prorrogando esse atingimento do pico, porque tem uma relação dinâmica, não é uma coisa estática. Você não olha um gráfico hoje e acha que ele vai se repetir amanhã, então é uma relação dinâmica, tem que ser um dinamismo próprio desse movimento de contaminação. Agora, muitas coisas do ponto de vista administrativo funcionaram de maneira surpreendente nesse período da Covid. Por exemplo, a estrutura administrativa toda do governo do Distrito Federal hoje está trabalhando no formato de teletrabalho. Então, há muitos anos existiam projetos e tentativas de se implementar no Distrito Federal um modelo de teletrabalho. E aí o que aconteceu foi que todas as expectativas, os modelos, as projeções foram superadas, né, pela realidade que impôs ao Distrito Federal a implementação de um teletrabalho de maneira abrupta e por conta da situação pandêmica. E isso demonstrou, ao longo de um estudo que o próprio governo do Distrito Federal fez, em parceria com a ANB, de que, acabando agora nesse processo, né, mesmo que a gente atinja o pico, esse processo de retomada dos servidores vai manter ainda no teletrabalho pelo menos 50% dos servidores, né? Pelo menos essa é a projeção feita dentro do governo para que se mantenha, então, pelo menos 50% dos servidores trabalhando ainda no modelo de teletrabalho. Isso representa uma conquista, porque traz redução de custo para a máquina administrativa. Se a gente fizer uma comparação só do ponto de vista de gasto com energia e água, a gente tem uma economia média mensal nesse período da pandemia, algo em torno de 7 milhões de reais, o que daria ali 84 milhões de reais por ano. Então, é um momento de combate a uma pandemia, mas também de descobrimento de muitas alternativas que a gente pode levar para o período pós-pandemia, que infelizmente a gente ainda não sabe quando vai acontecer,
e que vai trazer resultados positivos, permanentes, embora a pandemia esperamos que seja temporária e que acabe o mais rápido possível. Mas a gente vai trazer, eu acho que, dessa experiência, muitos resultados positivos e que terão efeitos significativos ao longo da própria existência do Distrito Federal e que vai mudar de maneira significativa a nossa forma de atuação e a estrutura administrativa, inclusive, do governo. Eu acho que essas considerações são as considerações que eu acredito que sejam iniciais, é um panorama amplo, eu acho que, de maneira geral, acho que todos vocês também já devem ter uma visão mais ou menos parecida com a que eu trago aqui. Eu acho que simplesmente materializo isso na fala, e eu acho que a gente pode trocar algumas ideias, algumas impressões, se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que seria até mais dinâmico e melhor. Me coloco à disposição. Muito obrigado, Daniel, pela sua excelente exposição, e a palavra está aberta para quem desejar dela fazer uso e perguntar ao palestrante alguma coisa. Vamos lá? Posso perguntar? Por favor, governador Chico. Professor Daniel, doutorando pela UNB, é muita alegria tê-lo aqui hoje em nosso clube. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: as pessoas falam que tudo vai mudar após a pandemia. E, especialmente, como você está diretamente ligado ao GDF e mais, ligado a uma área de assuntos estratégicos e mais, tendo o GDF, de certa forma, como sendo o vanguardista nesse processo todo de adoção de medidas relativas à pandemia. Então, como se dará se a questão relativa a home office, imaginando que, e sabendo-se que talvez a maioria dos funcionários e empregados são empregados que trabalham com mesa e computador. Uhum. E isso significa dizer que, então, mesa e computador todos têm em casa. Ou, talvez, computador não, mas, enfim, isso é detalhe. E como é que isso está sendo visto no sentido de mudar de fato para que as pessoas possam vir a fazer reuniões virtuais e trabalho em home office, por exemplo? No Distrito Federal, assim como a gente fez na UFS, tiveram que comprar licenças de um sistema. A gente também, lá no GDF, também comprou o WebEx, né, para poder fazer as reuniões. Porque no primeiro momento surgiu a ideia de que existia uma certa fragilidade no Zoom e tal, então acabaram comprando licenças do WebEx para fazer as reuniões. O que acontece é que a maioria das pessoas vai usando ali aquele software ou aquele aplicativo que melhor ela tem a habilidade de usar para fazer essas reuniões. Agora, porque isso foi se tornando uma realidade. Então, do ponto de vista de estrutura ou de aplicativo para se fazer essas reuniões, o GDF comprou a licença do WebEx para os servidores poderem usar. E os servidores têm usado para fazer as reuniões os computadores de casa e, às vezes, faz pelo próprio celular, que fica mais prático de fazer as reuniões por celular. É claro que algumas reuniões acabam acontecendo no formato presencial, porque logo após a reunião precisa ser discutido temas específicos com áreas específicas. Então, algumas reuniões ainda continuam acontecendo no ambiente presencial, mas observando o distanciamento de 1,5 m, todo mundo usando máscara, a ideia do álcool em gel sempre à disposição para as pessoas poderem usar para higienizar as mãos.
Isso é a rotina que foi estabelecida para execução de reuniões. Com relação ao teletrabalho, como a gente... o Darcy Ribeiro costuma falar assim, quando você for fazer uma calçada, você não chega num lugar e simplesmente desenha, um engenheiro, um arquiteto, vai lá e faz a calçada. Você espera um pouco, vê as pessoas andarem pelo caminho, quando formar aquele trilho orgânico, natural, pela escolha, né, pela escolha daquela comunidade que usa aquele espaço para se locomover, você vem depois e faz a calçada. Então, pelas discussões que eu tenho tido com secretários executivos de gestão, eu tenho sempre focado nesse assunto sobre observar a organicidade desse momento. A realidade, ela superou qualquer expectativa sobre implementação de teletrabalho ou opção por um modelo de ensino à distância. Nós tivemos, de uma semana para outra, que entrar num modelo de ensino à distância. Do mesmo jeito que o GDF teve que entrar de um dia para o outro, de um final de semana para o outro, no modelo de trabalho à distância. No formato de trabalho administrativo, que é o que teoricamente vai ficar no teletrabalho, a gente não está falando de teletrabalho, por exemplo, ainda para as escolas, né, porque o GDF não tem estrutura, muitos alunos da rede não têm acesso a equipamento de informática, então a gente teria um problema enorme na parte de educação oferecida no setor público. Mas o teletrabalho, para a parte administrativa, que é para aquela estrutura que presta serviço, né, para a própria máquina, que a gente está falando aí de servidores algo em torno de 15, 20 mil servidores, então a gente teria aí uma manutenção de pelo menos 50% deles em casa. Esses servidores que estarão nesse formato de teletrabalho, eles, de certa forma, já têm um equipamento, um gadget ali que permita ele fazer o trabalho. E o Distrito Federal, desde 2016, incorporou como plataforma de gestão de processos uma ferramenta chamada SEI. Então, a gente já tem uma plataforma de execução de processos já numa plataforma eletrônica, que a gente não usa mais a figura do processo físico, e isso facilitou muito esse processo de migração das pessoas do ponto fixo do trabalho para o teletrabalho, para o trabalho de casa. É claro que a gente está tentando estudar e modelar um mecanismo de controle e de mensuração de resultado, porque os processos que a gente usa no modo administrativo são diferentes, por exemplo, do que acontece no judiciário. No judiciário, que já tem a implementação do processo eletrônico, do teletrabalho há mais tempo, eles têm uma facilidade muito maior, porque a característica do processo, ele é muito similar. Então, a repetição de rotina é muito mais fácil. E esse modelo de repetição de rotina fica muito mais fácil de ser transferido para uma plataforma eletrônica. No caso do SEI, a gente tem solicitações por meio de processo administrativo diversas. Então, fica muito difícil de mensurar quantos processos um servidor tem que fazer. Às vezes, um processo demanda um tempo muito maior, por exemplo, a elaboração de um termo de referência para uma licitação. Isso não é como, por exemplo, fazer um processo administrativo para solicitar o remanejamento de um servidor. Então, são processos muito diferentes, que demandam tempo e têm características muito diferentes, mas que já está no modelo eletrônico, facilita a execução dele no formato de home office. Mas acho que o maior desafio, a maior dificuldade é do ponto de vista de mensuração, para ver como é que a gente vai cobrar do servidor a execução dos processos no SEI. Isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Uma ferramenta já foi contratada para experimentar, para fazer um teste dos servidores de uso do aplicativo do SEI por tempo. Essa é uma alternativa. Mas existe a preocupação, porque não necessariamente, e uma das características do teletrabalho é que ele seja assíncrono. Você não precisa ter as pessoas ao mesmo tempo no sistema. Então, se a gente exigir que o servidor esteja naquele horário de trabalho disponível lá no teletrabalho, a gente estaria contrariando um dos princípios do teletrabalho, que é a flexibilização e a não necessidade de ter uma sincronicidade com os outros pares do trabalho. Então,
são desafios que a gente precisa enfrentar, mas que a organicidade provocada pela Covid nos permite agora ajustar os rumos para que essa escolha, essa alternativa do teletrabalho, que ela gere benefícios e que ela gere uma continuidade permanente. Então, esse é mais ou menos a análise que o governo tem feito, já vendo e tomando decisões baseadas na pesquisa que foi feita de avaliação dos próprios servidores sobre as ferramentas e o uso do teletrabalho, onde 75%, mais de 75% dos servidores disseram que a atividade que ele exerce pode ser feita por teletrabalho, exclusivamente ou não. E 51% disseram que exclusivamente o trabalho que eles fazem pode ser feito por teletrabalho. Por isso que pelo menos 50% vai ficar em casa nesse processo de retomada. Então, essa decisão ela não foi tomada porque chegou a um número mágico. Não, foi um número proveniente do resultado da pesquisa, que os próprios servidores disseram que conseguiriam fazer esse trabalho de casa, ou seja, mais de 50%, 51%. Ou seja, eles têm equipamento, eles têm mesa, eles têm condições e acreditam que podem fazer o trabalho de casa. Muito obrigado, Daniel. Alguma outra pergunta para o nosso palestrante? Demetrios tem. O Demetrios, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Demetrios, sou associado representativo do Rotary Club Brasil Lago Sul. Minha classificação é administração de imóveis. Fui governador no ano 2014-15 e na atual gestão sou presidente do Conselho de Governadores do Distrito 4.530. Daniel, parabéns pela sua exposição, muito clara, muito sucinta. Entendemos algumas das coisas. Mas eu tenho uma pergunta para você. De repente, talvez você possa nos responder, porque isso aqui mistura ciência, saúde, economia, tudo, né? Nessa situação que a gente está vivendo, a gente tem que ser um pouco médico, um pouco economista, um pouco empresário, então a gente mistura tudo. Mas eu queria saber de você, manter, para aumentar ou amenizar as regras dos decretos de isolamento social. Ou seja, quais são os parâmetros que guiam o GDF em função de aumentar, diminuir, calibrar o isolamento social? São as taxas de ocupação das UTIs, porque a gente vê isso muito na imprensa, atingiu tantos por cento de ocupação, a gente vê o número de infectados está subindo tantos por cento, então quais são as taxas que guiam isso para o GDF? Eu trabalho na assessoria do secretário de gestão administrativa da Secretaria de Economia. Lá a gente cuida dessa parte de pessoal, licitação de modo central, mas eu não tenho participado de maneira ativa e presente desse ambiente de tomada de decisão do governo, do governador, no sentido de tomar essas decisões, por que a gente calibra isso, né? Como é que a gente vai usando, quais são os indicadores que a gente usa. Mas olhando de fora, né, assim, dentro da máquina, mas não tão dentro desse ambiente de tomada de decisão, eu acredito que, eu não sei se vocês chegaram a ver, que o Distrito Federal ele tem o maior índice de transparência sobre informação de contaminados, de disponibilização de leitos. Então, o governo do Distrito Federal tem recebido um apoio técnico de estatísticos para medir e acompanhar essa evolução, e a partir dessas conversas, desses aconselhamentos num ambiente mais restrito, mas com muita tecnicidade, é que ele acaba flexibilizando aqui, por exemplo, no caso de algumas cidades que tiveram, a gente estava abrindo flexibilizando o decreto, mas provocando lockdown, por exemplo, no final de semana na Ceilândia e no Sol Nascente, porque eles não estavam respeitando tanto. Então, essas informações elas são tomadas por uma equipe de analistas que levam para o governador essas informações que dão a ele essa confiança de dizer se flexibiliza ou não.
É claro que esse problema ele é um problema complexo, né? Ele não é um problema simples, como o senhor mesmo disse. A gente tem que ser um pouco médico, economista, contador, pai de santo, né? Então, assim, é um conjunto de informações de um problema complexo que você não toma decisão baseada simplesmente em um fator, em uma variável. São diversas variáveis, são sentimentos, e também tem, de um lado, a pressão de determinados segmentos que, no ambiente político, acabam, sim, de certa forma, interferindo na tomada de decisão. Mas eu acho que, de maneira muito sincera, eu acho que o governador acaba tomando isso como uma sensação que ele tem a partir de todas essas informações que ele, como chefe do Poder Executivo, tem informações privilegiadas, informações muito acertadas, muito técnicas, de uma equipe que tem trabalhado em torno de produzir informações que deem a ele condições de conforto para tomar a decisão. E eu acredito que ele tem usado desses instrumentos de informações técnicas, de acompanhamento dessa sensação política também, que a gente não tem como desconsiderar isso, e das pressões que vêm do setor produtivo e econômico, que não necessariamente estão ligadas só a resultado de lucro para determinados setores, mas da sobrevivência das pessoas que trabalham nesses segmentos. Então, são tomadas de decisões baseadas em problemas complexos que não viriam de definições muito simples ou de um único vetor ou de uma única variável. Acho que são diversos os elementos que constroem a decisão do governador. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua explanação. E nós vamos agora eu passo a palavra ao nosso presidente para o agradecimento à sua participação. Né? Eu gostaria, Daniel, de agradecer aí a sua participação, né, a sua disponibilidade de conversar conosco sobre um tema importante, né, para todos nós, tanto pensando na questão da economia, da educação, da saúde e da vida das pessoas, né? Nós temos aí já uma estratégia de remuneração aqui dos nossos palestrantes, né? O pagamento ele é feito por meio de um certificado, tá? Então, essa aí é a nossa remuneração. Você pode lançar no Lattes, né? Que aí valoriza mais ainda o seu Lattes, tá? Que já é bastante valorizado. E eu agradeço em nome do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, e também da UPS aí, que é a nossa hospedeira aí do nosso clube. Tá bom. Obrigado. Eu queria agradecer a possibilidade de passar aqui para bater um papo com vocês. Eu até fiquei surpreso por me chamarem tanto de palestrante. Eu acho que foi mais um bate-papo, era uma coisa mais informal, para a gente ampliar, eu acho que um pouco a forma como a gente compreende esse momento. Eu estou à disposição e obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado pela confiança. Valeu.